Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Abba, Pai, desde o trono de tua graça te assentaste em majestade. Que lindo! Vamos louvar Abba, Pai. Tu és Deus. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Assim é porque Cristo vive em nós. Abba, Pai, vamos louvar. porque sei que Cristo vive em
agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Não sabia quem eu era, até que Ele desejou fazer-me entender sua graça e nela revelou. Agora estou completo, abençoado em seu amor. Caminho em boas obras que Ele preparou. Cristo vive em mim. Já não tenho que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais do que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque eu sei que Cristo vive em mim. Porque sei que Cristo vive em mim. Porque sei que Cristo vive em mim. Abba, Pai. Te exaltamos, Papai Deus, porque teu amor nunca se acaba. Teu amor é eterno. Abba, Pai, vamos louvar. Quando tu fundavas a terra, desde lá te dava toda a glória. Muito antes que existisse este mundo, me criaste para honra e tributo. Soberano Deus, majestoso é teu nome. Soberano Deus, é nossa firme torre. Te exaltamos por teu grande conhecimento e por teu amor eterno e sem fim. Graças, Papai. Quando tu fundavas a terra, desde lá te dava toda a glória. Muito antes que existisse este mundo, me criaste para honra e tributo. Soberano Deus, majestoso é teu nome. Soberano Deus, és nossa firme torre. Te exaltamos por teu grande conhecimento e por teu amor eterno e sem fim. E por teu amor eterno e sem fim. E por teu amor eterno e sem fim. Graças, Papai. Renove sua mente para não ser enganado. Rituais cumpridos por conta de tradição religiosa judaico-cristã são rudimentos que simbolizam o que já é espiritual.
A Páscoa é judaica, mas os gentios a celebram com os nomes de Eucaristia, Santa Ceia ou Ceia do Senhor. A Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos judeus foi a última. Não existe a substituição de Páscoa por Eucaristia ou Santa Ceia. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo não ensina a participação na ceia como muitos creem. Ao contrário, ele condena a ceia carnal dos coríntios, que os religiosos têm como exemplo. Aos mesmos coríntios, Paulo afirma: nossa Páscoa, gentios, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Assim que celebremos a festa, não com o fermento velho, mas sem fermento nenhum, tão somente com pães de sinceridade e verdade, quer dizer, celebração espiritual. Você crê nisso? A semeadura dos filipenses. A lei da semeadura é uma regra geral que ensina que cada pessoa colhe o que planta, em intenções e ações. Uma das maiores demonstrações de maturidade em uma congregação é o zelo que seus membros dedicam ao ato de semear. A congregação dos filipenses exercitava o cuidado em se manter firme semeando, atitude que está manifestada nas declarações do apóstolo Paulo, que vemos no versículo a seguir. Filipenses 4, 10. Regozijei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, ou o vosso benefício, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo se refere aqui ao cuidado quanto à colaboração financeira dos irmãos filipenses e os suprimentos entregues por eles ao apostolado. Naqueles tempos não havia a facilidade para enviar um donativo ou uma semente como há agora. Aquela igreja tinha cuidado com o apóstolo, pois já haviam recolhido por meses a semeadura, que estava acumulada por conta de circunstâncias que desconhecemos. Talvez prisão do apóstolo, ou até mesmo na dificuldade para viajar com os valores e suprimentos pelas estradas. Tinham que aguardar o momento e a disponibilidade de um portador fiel depositário para viajar com o montante.
Vamos ao próximo texto, verso 11. Não digo isto como por necessidade, privações passadas, porque já aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância em que eu estiver. Tanto sei estar humilhado, vivendo em condição de humilhado ou estar rebaixado à simplicidade, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez, disse Paulo. As pessoas sem entendimento acabam por considerar a necessidade ou as etapas de escassez como sinônimo de pobreza. Paulo não se via como pobre, nem nunca havia sido, pois era de família nobre e cidadão romano. Entretanto, o cuidado ministerial o levou a ter que enfrentar circunstâncias que somente ele poderia explicar. Então ele afirmou, verso 13: para todas as coisas, ou provas, eu tenho a força para suportar e administrar em Cristo que me fortalece. Esta declaração jamais eliminaria a responsabilidade da congregação em respaldar e suprir seu ministério. Veja, verso 14. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Associados em dar e receber, ou plantar e colher. Vai aqui um corte muito especial. Os filipenses não se consideravam alheios ao ministério de Paulo, nem o viam como o único responsável pelas igrejas. Eles eram associados, ou sócios do apóstolo nos assuntos do reino. Veja a evidência disso no verso 16. Porque até para Tessalônica enviastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure intensamente o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que cresça em vossa conta. O fruto da semente, a colheita. É exatamente este o entendimento que devemos ter no que se refere à semeadura. Servir, respaldar e suprir o ministério e aqueles que ministram. E também plantar para nós mesmos podermos colher em todo o tempo. Ao Senhor, toda honra e toda glória. Eu vivia na lei, me sentia culpado. Será que sou salvo? Conheci a verdade, a mensagem da cruz, a graça de Cristo. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. O inimigo destruído não pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo.
mal pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. Liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Que maravilha, que privilégio, que honra poder chegar até a sua mente mais uma vez para fazer você pensar. E eu quero fazer você pensar, não tem jeito. Para entender o Evangelho da Graça, você tem que pensar, e pensar fora desse sistema religioso no qual você talvez tenha nascido, crescido e vivido até agora. Este é um estudo importantíssimo, que tem por título A Graça de Deus e a Falsa Graça. E é uma resposta às dúvidas da nossa audiência do canal Crescendo em Graça Brasil, onde eu espero que você já esteja inscrito. E aqui temos 3 abençoadas, a quem eu estarei respondendo nesse momento, mas certamente muitas outras pessoas que não se pronunciaram a esse respeito também estão com essa dúvida. O que é a graça de Deus? E essas 3 abençoadas são uma é de Sobral, no Ceará, a outra abençoada é de Ji-Paraná, em Rondônia, e a outra de Camaçari, no estado da Bahia. Primeiro, o que significa a expressão graça na Bíblia? O que ela significa? Vamos às respostas. Primeiro, número 1. Graça na Bíblia significa é o evangelho estabelecido por Deus para seus filhos seguirem. Em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreveu assim aos Gálatas: estou maravilhado, ironicamente, né? Estou maravilhado de que tão rapidamente vos afastastes daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Olha aí. Não que haja outros, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então veja que o evangelho da graça é para os filhos de Deus seguirem. Não é para quem vai perverter. Um pervertido não entende o evangelho da graça. Um falso não entende o evangelho da graça. A graça é para os filhos de Deus que têm sede pela verdade. Porque afinal de contas, esta graça já nos foi entregue antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui participando de carne e sangue e isso nos desviou desta graça. E nós estamos agora retomando a verdade do evangelho que tinha sido apagada de nossas mentes. O que significa graça também? Número 2. O evangelho da incircuncisão, encomendado ao apóstolo Paulo. Isso está lá em Gálatas 2,7. Tem muitas pessoas que não entendem o que quer dizer incircuncisão. Incircuncisão é o evangelho para a mente. É o evangelho que não usa o corpo. Que não usa a carne. Em Gálatas 2,7, o apóstolo Paulo disse: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, o evangelho para o espírito, o novo pacto. Esse é o evangelho da incircuncisão. O que significa graça na Bíblia? Número 3. É o evangelho registrado pelo apóstolo Paulo em 14 epístolas ou cartas, que vão de Romanos até Hebreus. Este
É o evangelho da graça que nós recebemos antes da fundação do mundo e que Paulo agora registrou. Quando eu digo agora, foi no tempo dele, evidentemente, registrou em 14 cartas. Então, o evangelho da graça, na verdade, são 14 cartas que Paulo escreveu para as igrejas e para os seus liderados. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ah, mas o evangelho de Deus não é Mateus, Marcos, Lucas, João? Não. São livros históricos. Esses 4 são livros de história. Não tem nada a ver com graça. Ali não tem nada de graça, né? Não tem nada do evangelho da graça ali. Porque o evangelho da graça ele começa quando Cristo morre na cruz e ressuscita. E ali não tem nada disso. Ali são narrativas históricas da vida de Jesus de Nazaré. Em 1 Coríntios 3,10, o apóstolo Paulo também diz: conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, disse Paulo, pus o fundamento. Ah, mas eu pensava que eu estava em graça. Eu nunca ouvi falar disso, mas para mim eu estava em graça. Tem até igrejas por aí, congregações chamadas Igreja da Graça. Será que essa igreja que tem o nome de graça está em graça? Claro que não, porque ela está, na verdade, na lei de Moisés. Ela usa a expressão graça de forma equivocada. Se você participa de uma destas congregações e pensando que você está na graça de Deus, você não está. Você está na lei de Moisés. Porque só está na graça de Deus quem entende o que é graça, verdadeiramente. O que é graça, então? Quarto ponto, número 4, é o evangelho que foi dado aos filhos de Deus antes da fundação do mundo. Quando não havia a lei de Moisés, quando não havia o mandamento de Deus, não. Em segunda carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 9, escreve exatamente isso. Que nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes de haver dinossauros na Terra, antes de haver os pterodáctilos, antes de haver o Sol e a Lua, já havia graça no mundo e ela estava em nossas mentes. Mas naquele tempo nós não havíamos participado de carne e sangue ainda. Quando viemos aqui participar de carne e sangue, isso tudo foi nos ocultado. Isso foi nos obscurecido em nossas mentes. Nós não entendemos nada. Nós fomos ativados quando ouvimos o verdadeiro evangelho da graça novamente. O que é a graça de Cristo, verdadeiramente, a graça de Deus? Número 5. O evangelho que salva os filhos de Deus. Salva os filhos de Deus. Efésios 2:8, que está aí na sua tela, diz assim: porque por graça sois salvos, por meio da fé. Não é de uma fé, ou não é da sua fé, é da fé de Deus imputada em você, por meio da fé. Isto não é de vós, pois é dom de Deus. Veja como é interessante, né? Porque você está de repente numa congregação aí que diz, não, aqui é graça, nós somos da graça. Mas eles levam você a dizer que você tem pecado, que o diabo está solto, ativo no mundo, que o Espírito Santo, na forma de pomba, né? A pombinha branca, o Espírito Santo está fazendo você falar em línguas. Isso não é graça. A graça é de Deus imputada em você. É algo espiritual, não é algo místico. Não é através de batismo, não é através de mão na cabeça, de santa ceia, comendo pãozinho e suco de uva, que você vai receber a verdadeira graça de Deus. Então, o que é graça? Graça é tudo aquilo que está no novo pacto, de Romanos a Hebreus. E só ali,
existe graça. No Apocalipse não tem graça, em Daniel não tem graça, em Mateus 24 não tem graça, nas profecias não tem graça, no Gênesis não há graça. Tudo isso são livros das Escrituras do Antigo Testamento, ou dos apóstolos de Jesus de Nazaré que estavam na lei de Moisés, ou da confusão que o Apocalipse apresenta através de uma visão de João. Graça está em Paulo. Saiu de Paulo, não existe mais graça. Ok? Puxa, mas isso é muito radical. Nós vamos para o ponto 2 aqui agora. A falsa graça do sistema religioso. O que é o sistema religioso que está no mundo de hoje? Em Gálatas 1,7, o apóstolo Paulo escreveu assim, está aí na sua tela. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter? Mudar, alterar. O evangelho de Cristo é de Romanos a Hebreus, mas no tempo de Paulo, o evangelho de Cristo era o que ele estava pregando, era o que ele estava ensinando. Porém, havia um sistema religioso plantado, estabelecido no tempo de Paulo. E esse sistema religioso usava a lei de Moisés, como se usa até hoje. A lei de Moisés. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Era isso que era utilizado nos tempos de Paulo. E Paulo vinha pregando que não se deve mais obedecer ao velho pacto, a lei de Moisés, os mandamentos, né? Pecado, diabo, inferno, lei, mandamentos, tem que viver debaixo dos mandamentos. Isso é falsa graça. Hoje em dia, as congregações aí por nomes os mais diversos, sistema protestante, católico, Mormons, Testemunhos de Jeová, tudo isso está baseado em um sistema religioso. Esta é uma falsa graça. Não se fala de graça nessas localidades. Isso é sistema de religião. Vem através de uma religião. A graça não é religião. A graça é o pacto que Deus estabeleceu através do Cristo ressuscitado, utilizando o apóstolo Paulo. Em Tito, capítulo 1, versos 10 e 11, falando ainda da falsa graça do sistema religioso, Paulo disse assim: porque ainda há muitos contumazes, faladores de coisas vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, pois transtornam casas inteiras, ensinando por ganho desonesto o que não convém. Eu vou ler de novo, porque aqui tem umas observações para fazer para você. Porque há ainda muitos contumazes. O que é uma pessoa contumaz? É uma pessoa que persiste em desobedecer a verdade. E Paulo disse que naquele tempo já havia, e hoje também há muitos e muitos contumazes, pessoas que insistem em desobedecer a verdade. Faladores de coisas vãs. Você conhece gente que fala coisas vãs? Eu conheço. Uma das coisas vãs que as pessoas falam é: Deus te abençoe. É uma falsa informação. É uma falsa saudação. Deus te ajude, vai com Deus. Isto é uma fala de coisas vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão. Quem é uma pessoa que engana hoje em dia? É uma pessoa que diz que você tem que guardar os mandamentos. É uma pessoa que diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é uma falsa graça. Por quê? Porque na graça, o apóstolo Paulo nos ensinou que o pecado foi tirado há mais de 2000 anos. Então, essas pessoas que creem que o diabo está solto, que o diabo está agindo no meio da multidão, no meio do mundo nos dias de hoje, isto é uma falsa graça. Isto é religiosidade. E isso nada tem a ver com o evangelho da graça. E aqui diz, aos quais é preciso tapar a boca. De que maneira? Através de um soco? Não. Através de uma pregação verdadeira. Pois transtornam casas inteiras. As pessoas que nos procuram aqui, na graça verdadeira, através de WhatsApp, redes sociais, YouTube e todos os órgãos e as ferramentas que nós temos à nossa disposição, são pessoas que vêm transtornadas. Ontem mesmo me perguntaram, um abençoado mandou um zap para mim dizendo assim: por favor, você pode
mostrar qual é o texto que diz que o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. Quem está me perguntando é um pastor da Assembleia de Deus. Eu falei, como? Um pastor da Assembleia de Deus não sabe qual é o texto ou as dezenas de textos no Evangelho da Graça onde Paulo diz que ele é o apóstolo da graça? Meu Deus, esse é o mundo em que nós vivemos. As pessoas não conhecem nada, não conhecem nem Bíblia, não conhecem a verdade. Então, aqui diz, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando por ganho desonesto o que não convém. Provavelmente esse pastor que perguntou isso, ele recebe dízimos, recebe ofertas em sua congregação. Ganha para ensinar a mentira, ou ganha para não ensinar a verdade. Eu não recebo isso. Eu recebo que você foge de lá o mais rápido possível se você estiver numa situação como essa. Porque não estão ensinando nada para você. Não estão ensinando graça. Estão ensinando a lei de Moisés em pleno pacto da graça, que é o que nós vivemos hoje. Mas não é somente a falsa graça do sistema religioso que está por aí. Mas também no ponto 3, a graça abusada. O sistema religioso, por ignorância, não conhece a graça. Mas existem aqueles que acham que estão em graça, ensinando uma graça falsa. Isso é pior ainda. Porque veja o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20. Está na sua tela. Este mandamento, filho Timóteo, te encarrego, para que, conforme as profecias que se fizeram antes quanto a ti, milites por elas a boa milícia, mantendo a fé e boa consciência, desprezando a qual naufragaram quanto à fé alguns, dos quais são Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás. Entregar a Satanás aí, Paulo está se referindo a entregar a mente carnal deles, para que aprendam a não blasfemar. Nesse texto, Paulo está dizendo o quê? Pessoas que no tempo dele receberam o Evangelho da Graça, ok? Receberam. Eles receberam a palavra da graça, porém naufragaram, caíram da graça. E alguns se tornaram até perseguidores da graça. E ele diz o nome dos dois aqui. Claro que eu não vou dizer o nome daqueles que estão hoje falseando a graça, porque evidentemente a plataforma vai me bloquear, né? Provavelmente. E mesmo que não bloqueasse, nós temos uma ética aqui. Mas quem está me ouvindo sabe de quem que eu estou falando. Esses que receberam a graça, muitos através da própria fonte da graça da qual eu também recebi, hoje estão ensinando uma doutrina estranha ao apóstolo Paulo, estranha à verdade do Evangelho, estranha, uma doutrina diferente, um Evangelho que eles fabricaram na sua própria residência, um Evangelho que foi fabricado em oficinas da graça que não existem, na verdade, nas 14 epístolas. Estão mesclando Paulo com Apocalipse, Mateus, Daniel e outras profecias estranhas. Estão ensinando o que não convém. Vamos a Efésios capítulo 4, versos 1 a 5. Veja só que importante é esse estudo, hein? Para você entender que a graça também pode ser abusada. Disse Paulo: eu, pois, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos com paciência uns aos outros em amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um corpo e um Espírito. Quantas graças existem? Uma só. Não existem duas graças diferentes uma da outra. Graça é uma só. Como fostes também chamados em uma mesma esperança de vossa vocação. E agora aquele texto que muita gente conhece. Um Senhor, uma fé, um batismo. Quantos deuses existem? Um. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Não existe trindade na graça. É um Deus só. Ok?
um Senhor, uma fé. Ah, eu tenho aqui, eu prego a graça desse jeito, aí vai um outro lá no outro canal do YouTube e prega uma graça mesclando Paulo com outros escritores da Bíblia. Não. O único que pode ensinar graça para nós é o apóstolo Paulo. Fora dele não tem graça. Não, mas Jesus, né? Jesus de Nazaré. Eu recebo muitos comentários no YouTube dizendo: Jesus de Nazaré falou tal coisa, mas Jesus de Nazaré não ensinou graça. Jesus de Nazaré falou por parábolas. Se você pega Jesus de Nazaré e vai tentar comparar isso com o que Paulo disse, não, deixe Jesus de Nazaré de lado. Porque o próprio Paulo disse: se a Cristo conhecemos segundo a carne, não mais conhecemos desse modo. Isso está lá em 2 Coríntios 5,16. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, lei de Moisés, passaram. 2 Coríntios 5,17. Por isso existe uma só fé. Ah, e por que esses pregadores então não estão falando a mesma coisa que você? Não sei. Pergunte para eles. Por que eles ensinam uma outra graça diferente do que nós ensinamos e nós temos a fonte da graça? É importante que você questione, que você pense. Como é que alguém pode ensinar graça usando as profecias de Daniel? Como é que alguém pode querer ensinar graça usando a fala de Jesus de Nazaré em Mateus 24, dizendo que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo? Isso é mentira. O apóstolo Paulo jamais disse isso. Ele disse que depois viria a apostasia, depois da morte de Cristo. Antes da fé viria a apostasia, a perda da fé original, porque Paulo deixou o mundo e depois da partida dele, lobos vorazes entraram no meio do rebanho. Isso não durou só até o ano 70. Ah, Cristo já voltou no ano 70. Mentira. Mentira. Tem muita coisa que você pensa que é verdade e é mentira. A base tem que ser sempre o apóstolo Paulo. E fechamos esse estudo com Hebreus, capítulo 6, versos 4 e 5. E aqui está a grande resposta também. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e assim também desfrutaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século vindouro e recaíram, ou seja, caíram da graça, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Aqui está. A pessoa que comeu da boa comida, o Evangelho da Graça, que se tornou participante do Espírito Santo, ou seja, teoricamente teria sido selado com o Evangelho da Verdade, como diz lá em Efésios 1,13, de repente ele pega esse selo, joga no lixo, ele pega a boa palavra que ele se alimentou dela e vomita esta palavra fora e começa a inventar doutrinas falsas que não estão no Evangelho da Graça por ganho desonesto, para aparecer no YouTube ou para formar um rebanho exclusivamente seu. A graça não é propriedade exclusiva nem minha e nem de ninguém. A graça é dos eleitos de Deus. A verdadeira informação da graça está exclusivamente no Evangelho que o apóstolo Paulo trouxe quando esteve no terceiro céu. A mente de Cristo o levou, a sua mente, a mente de Paulo, foi até o paraíso, até o terceiro céu, e lá só ele recebeu a verdadeira revelação do Evangelho da Graça. Não foram os pregadores do YouTube que de repente, às 3 da manhã, numa revelação, orando num quartinho escuro, começaram a inventar uma doutrina diferente daquela que eles receberam. Isso é muito perigoso e muitas pessoas estão sendo levadas por isso aí pelos canais do YouTube e pelas redes sociais. Veja só, Cristo não pode ser humilhado. E aqui diz, nesse texto de Hebreus que nós lemos, capítulo 6, versos 4 e 5, dizendo que aqueles que recaíram serão outra vez renovados para arrependimento,
e crucificaram novamente para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à vergonha, expondo-o à humilhação. Cristo não pode ser envergonhado através dessas pregações falsas. O Evangelho da Graça é um só. Se tem alguém pregando coisa diferente, questione. Pare de assistir esses abençoados aí, porque eles estão informando coisas erradas para você. Por isso nós estamos aqui no canal, firmando na tua mente uma âncora para que você fique ancorado, firmado nesta verdade. E nada, nem ninguém possa te separar do teu reinado em vida. Eu recebo que você tenha compreendido o que é graça de verdade. A graça está em Paulo. A graça está nos 14 livros, nas 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. A graça é para quem? Para os filhos de Deus, eleitos, chamados desde antes da fundação do mundo. A graça foi nos dada quando? Antes da fundação do mundo, a graça já foi nos dada e hoje nós estamos aqui renovando a nossa mente, porque as religiões e a carne atrapalharam o nosso crescimento e agora estamos voltando a crescer. Por isso, abençoado, abençoada com todas as bênçãos, eu recebo que você fique firmado nesta graça que está ligada ao apostolado de Paulo e não a qualquer outro apostolado que você possa estar seguindo por aí. Até o próximo vídeo. Declaro você reinando em vida, saudável, próspero, eleito, fazendo uma boa confissão, dizendo que você é um abençoado e nunca caindo por aí, ouvindo pregadores falsos da graça. Até a próxima oportunidade, quando traremos para você mais uma informação preciosa a respeito deste glorioso Evangelho da Graça de Deus. Até lá. Submetido ao apostolado poderoso da incircuncisão. Vamos louvar. Vamos confessar cantando. Ei, alô. Assim é. Todos juntos aí, abençoados. Submetido estamos todos, chega aí, sob o apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Já comigo uma vez mais. Submetido estamos todos, chega aí, sob o apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Todo seu povo no governo de Deus agora reina. Todo seu povo no governo de Deus agora reina. Vem nessa terra se estabelece o povo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. E nessa terra se estabelece o povo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. Todo seu povo no governo de Deus agora reina. Todo seu povo no governo de Deus agora reina. O governo de Deus, está estabelecido. O governo de Deus, o governo de Deus, o governo de Deus. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/quem
Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/cegbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.